como a gente pode alavancar, tá? Possíveis ganhos, tá? A gente ter metas aí possíveis no mercado. O mercado aí vai nos proporcionar, então, de acordo aí com o que nós temos de metas e o que a gente definir, então, lá na nossa conta, né, no nosso capital ali, não interessa o valor, né? Você pode começar aí com 200, 500 dólares, tá? Porque o mercado realmente ele vai te proporcionar alavancar, né? E o mercado vai ser para você também, né, colocar o capital, então, para ter um ganho percentual bem elevado, comparado a qualquer mercado, tá? Então, aí, se a gente olhar para o Brasil hoje, em termos de investimento, né, a poupança te paga 6% ao ano, tá? Qualquer outro produto aí financeiro que o teu banco te oferecer, o teu gerente de banco, não vai chegar nem perto aí das possibilidades que você pode ter com o mercado Forex. Tá? Então você tem todo o controle do seu capital, né, na sua conta ali logado no MetaTrader, então você tem todo o controle, você pode fazer suas operações de casa 24 horas, né, só basta o computador e a internet. Então é um mercado fantástico, né, para vocês aí brasileiros, né, para nós, tá? Tem possibilidade aí de conseguir os ganhos acima da média e comparado a qualquer mercado. Então, é um mercado aí que você pode começar com pouco, alavancar seus ganhos, né? Não ter medo do risco, né? Se você quer ganhos mais elevados, precisa correr risco, isso é normal, como qualquer investimento, qualquer negócio na vida, tá? Mas então o mercado pode proporcionar tudo isso, essa liberdade de operar o capital, tá? E ter ganhos aí realmente bem bacanas, tá? Você pode traçar metas semanais, metas mensais, tá? E fazer trades aí de acordo com o teu perfil, né? Alavancando aí, né, o seu capital, perfeito? Então, uma rápida introdução aí para nós, né? Eu creio que a maioria já conhece o mercado Forex, porque já está então inserido aí na Light Forex, já teve o crescimento inicial do mercado. Então, a proposta hoje é a gente falar então de ganhos mais alavancados, mais altos ganhos no mercado, como a gente pode obter altos ganhos nesse mercado. Como a gente falou na semana passada, a gente comentou sobre gestão de capital e risco eficiente. Tá? Então, a gente chegou mais nos números de como gerenciar volume, né? De como trazer e calcular um pouquinho em termos de risco, etc. Então, hoje a gente vai, hoje é um webinário bem mais prático, bem direto, tá? Que ele vai aí mostrar para nós como a gente pode ter, tá? Planejar esses ganhos mais elevados dentro do Forex. Tá, pessoal, eu vou pedir então para a gente deixar o bate-papo liberado agora, tá? Depois a gente, mais no final, aí a gente libera aí para as perguntas, tá? Então, como a gente pode alavancar altos ganhos, né, no mercado Forex? Como a gente inicia, da onde a gente vai partir, né? Então, eu quero deixar aí uma pergunta para vocês, né? Você sabe onde você quer chegar no mercado Forex, tá? Quando você abriu sua conta ou vai ainda depositar o seu capital real, tá? Como eu falei, seja ele 100 dólares, 200 ou 500 dólares. Tá? O mercado te proporciona começar com pouco. Tá? E isso é bacana, porque de pouco você pode alavancar, tá? E passo a passo crescer esse capital. Tá? Então, eu deixo essa pergunta inicialmente. Né? Você sabe onde você quer chegar iniciando os seus investimentos no Forex? Tá? Então, isso é bem interessante a gente traçar inicialmente uma meta. Metas iniciais, percentuais também do nosso dinheiro. Né, de como a gente quer operar nesse mercado, tá, e pensar para daqui a algum tempo, seja ele curto prazo ou um médio prazo. Tá? Um médio prazo no Forex pode ser para alguns meses, não precisa ser tanto, porque a gente tem muita liquidez nesse mercado. Tá? O mercado ele gira aí 5 trilhões de dólares por dia, então ele tem uma velocidade muito rápida, tá, para a gente poder manejar o capital, obter lucro, tá? E realmente ter essa liquidez, ou seja, a gente a partir de abrir e fechar uma operação, acreditar lucro, tá, na nossa conta e já está disponível aí na conta todo o nosso lucro aí obtido nas nossas operações diárias ou semanais ou mensais, seja como você operar, entendeu? Mas ele te dá uma liquidez instantânea, tá? A partir que você abrir e fechar uma posição dentro do mercado Forex, tá? Isso é bem bacana. Porque isso aí é o que vai te gerar, vai te motivar, porque como a gente está falando de dinheiro, o mercado aí, quando a gente começa a ter os lucros, vai ter motivação, a gente vai realmente operar realmente mais, né,
mais empolgado com o mercado, né? Porque a gente vai estar aí, todo mundo quer lucro nesse mercado. Então, a partir daí a gente vai fazendo nossas metas. Então, aonde você quer chegar nesse mercado? Tá? Qual é o seu objetivo? Isso é de cada um. Tá? Mas eu deixo essa pergunta para você que vai iniciar ou vai estar depositando o primeiro capital nesse mercado ou já opera em conta real. Tá? Como você vai traçar essa meta desse dinheiro que você tem aí disponível inicialmente para operar no mercado Forex. Tá? Então, pensem nisso aí a partir de hoje. Para que você está nesse mercado? Qual é a meta para operar aí o capital? Tá? Isso é bem importante. Certo? Só fazer uma pergunta rápida aí. Tá ok a tela para vocês aí? O slide, só digita um para nós aí, por favor. Tá, perfeito. Perfeito, pessoal. Bacana, bacana. Muito obrigado aí. Tá? Então pense nisso aí, tá? Onde você quer chegar, tá? Qual é o seu alvo aí no mercado? Tá? Você tem um perfil aí bem agressivo, o mercado é para isso, tá? Se você quer operar muito conservador, o mercado Forex não vai te trazer muita possibilidade. O mercado Forex ele também tem um lado para a gente alavancar. Então você, se é mais conservador, pode optar até pela poupança, então não tenha medo do risco, tá? Então mesmo se você vai começar com pouco, o mercado, eu vou repetir, tá? Não interessa o valor. Então a gente tem muito na cabeça que investimento a gente precisa de muito valor inicial para começar então a ter algum rendimento. Mas no Forex não. A gente pode realmente alavancar, tá? A corretora nos dá alavancagem na nossa conta, ou seja, é como se a gente tivesse muito mais capital de poder de negociação, de margem para utilizar com o nosso dinheiro em conta. Então, a gente entra tão alavancado, né, pelo que a corretora nos proporciona dessa alavancagem, que nós conseguimos, então, percentuais bem elevados, então, acima da média aí, em somente um trade, por exemplo. Então, você pode fazer um trade aí de 10, 20, 30% em um trade. Tá? Ou até mais, buscar entrar realmente muito alavancado. Buscar um day trade, fazer uma operação curta lá diariamente de 3, 5%, 7% do seu dinheiro em uma operação. Tá? Ou até mais. Então, ele te proporciona tudo isso. A gente falou isso na semana passada, sobre a gestão do lote, etc. De fazer aí esse manejo aí inteligente de capital e risco. Tá? Então, realmente, pense onde você quer chegar, tá? Qual é que vai ser as suas metas aí inicialmente no mercado. Então, a partir daí, você vai poder configurar, tá, o seu planejamento nos investimentos. Tá ok? Vamos passar por uns passos importantes, tá, pessoal? Que a gente tem que ter em mente aí para a gente, então, focar em ter ganhos nesse mercado. Tá? Primeira coisa, o mercado ele não é mágico, tá? Ele não é algo que vai cair do céu e você vai ter lucro na sua conta. Então, você vai precisar inicialmente dedicação para operar, uma disponibilidade para operar. Nem que seja, tá, algumas horas durante o dia, que você vai fazer operações ali, como eu falei, curtas, rápidas, em day trade. Tá? Então você vai ter que ter uma disponibilidade. Tá, pessoal? Então, mesmo se você trabalha ainda no emprego, tá, das 8 às 18, ou se você trabalha à noite, não importa, o meu é 24 horas. Tá? De domingo a sexta-feira, o mercado está aberto, 24 horas. Tá? Então você vai separar um período do dia, tá? Vai dedicar realmente uma parte, né? Algum período do seu dia disponível para operar. Então isso é bacana. Mesmo se você vai chegar aí final do dia, tá? Você vai poder operar à noite. Tá? Mercado asiático em atividade a partir das 22 horas no Brasil, começa maior movimento. Você opera alguns pares que tem o iene japonês, dólar australiano, dólar canadense, desculpe, dólar Nova Zelândia, tá? Canadense é mais para o horário de Nova York. Então você foca em pares mais para o momento asiático. Então você pode operar à noite. Você pode entrar a partir das 10, 9 da noite, operar até o início da madrugada sem problemas. Então uma disponibilidade para operar ela é necessária. Então você tem que ter em mente, tá? E você tem controle da sua conta, você é responsável pelas suas operações. Então você vai ter que você vai precisar dedicar um período, tá? Para operar. Inevitável isso. Tá? Então a sua conta está nas mãos. Tá? Então isso é bem interessante. Dedicar aí um período do dia para operar. Tá? Se você não consegue também durante o dia, pode ser logo cedo pela manhã. Se você vai dispor a acordar mais cedo, pode começar no horário da Europa.
Tá? O mercado pela manhã ele é bem movimentado em função dos mercados europeus. Então, a partir de 5 da manhã, 4, 5 da manhã, nós já temos aí os mercados principais lá da Europa em atividade. Então, você já tem um bom movimento aí, pares com dólar, com libra, tá? Com o próprio dólar canadense também já começa movimento, tá? Então, pares aí que vai ter movimento muito forte em toda a zona do euro, tá? Toda a Europa abrindo aí a partir de 4, 5 horas da manhã no Brasil. Então, é uma informação importante. Se você vai dedicar realmente com seriedade, então dedique, né, algumas horas do dia, tá? Não precisa operar 24 horas, ninguém consegue isso, senão você vai ficar meio doido esses gráficos, tá? Então, realmente faça o planejamento aí da dedicação que você vai dispor para esse mercado. Isso é importante. Tá? Então, inicialmente, aí tenha isso em mente. Tá? Método de trabalho. Você vai precisar, então, ter um sistema. Tá? A partir que você vai se dedicar, tá? São passos importantes para ter ganhos. Então, você vai seguir a sua análise técnica, tá? O seu sistema de trabalho, a partir de indicadores ou do próprio mercado movendo-se, né? Você vai dedicar, então, a estudar esse seu método a partir para as análises, onde você vai ter o gatilho de entrada para o mercado. Então, um passo que você precisa ter é a partir de análise do mercado, onde efetivamente vai dizer para você, ó, aqui é um bom momento de compra, aqui é um bom momento de venda. Então, você precisa esse método de trabalho dentro do mercado Forex, tá? Em alguns pares de moedas, ou o par de moeda que você buscar especializar, tá? Se você quer operar tudo ao mesmo tempo, não é bacana. Tá? Então, procure focar em pares principais, como euro-dólar, dólar, pares com iene japonês também, esses movem bastante, tá? Por exemplo, euro-iene, tá? O USD, JPY, tá? Então, são pares aí que têm maior liquidez, tá? E você vai ter mais movimentos aí no gráfico. Então, o mercado muito parado, ele não é interessante. Então, precisa movimento, precisa aí agitação no mercado. Tá? Então, foque em 2, 3, 4 pares, procure se especializar aí, tá? E foque aí, de repente, em alguns pares para entrar bem alavancado, tá? Em operações aí que você vai buscar percentuais mais elevados. Então, daqui a pouco não precisa operar aí 20 pares ao mesmo tempo, né? Entendeu? Então você vai ficar meio doido. Então foca aí nos pares mais interessantes. Daí a partir desse seu método de trabalho, você vai então entrar no mercado. Então é importante você dedicar esse tempo, tá, em estudar o seu método, tá? E ter dentro da análise gráfica, né, que é o principal fator aí de posição, onde nós vamos ter tomada de decisões a partir da análise gráfica, tá? Que nos proporciona aí, eu vou colocar na tela para nós aqui, tá? Análise gráfica ou análise técnica, tá? Tá? A gente vai ter aí mais para frente algo aí mais direto relativo aí à análise gráfica, tá? Onde a gente vai poder aprofundar alguma coisa aí, tá? Mas interessante é você buscar aprendizado, tá? Se especializar mais nos gráficos. A gente vai ter aí, com tudo isso, cada um vai ter mais clareza aí realmente para ter o seu método, tá? Para ter a leitura do mercado, para poder efetuar as operações. Então você tem que ter um método de trabalho, um sistema, tá? Passo a passo que você vai seguir para você executar as trades. Isso é importante. A gente não entra no mercado simplesmente clica buy ou sell, tá? Na sorte. Então, assim é muito complicado. Então, tem aí, busque um método para você operar aí nos gráficos, tá? A gente pode operar aí 95% pela análise técnica, tá? Esqueça um pouco das notícias, entendeu? Respeito ao calendário econômico, então elas não vão influenciar muito assim nesse primeiro momento, você vai operar pela análise gráfica, tá? Então aí foque no seu método de trabalho, tá? Terceiro ponto, definir o risco. Ok, pessoal? Então você vai definir, então já entra dentro do sistema de ganho de volta. Você vai definir o risco também. Então, se você entrar lá com $500, perfeito? Então, se você vai entrar mais alavancado, você vai ter um certo risco para ganhar X% desse capital. Então, você vai definir, você vai ter o seu stop, o seu alvo, você vai ter o seu lote negociado. Tá? Então, esse risco você pode definir. Então, inicialmente, você vai entrar num papel de risco mais agressivo. Então, você sabe, então,
numa operação, caso negativa, o seu risco vai ser tantos por cento. Tá? Então, inicialmente, pode definir o seu risco, né? Cada um define o seu risco, mas tenha em mente, o Forex é para ganhar muito dinheiro. Tá? Você tem que ter em mente que dá para fazer bastante capital com pouco. Isso aí eu quero colocar para vocês hoje, tá? Que dá para fazer, tá? Com um capital relativamente pequeno, aí na faixa de $500, $300, você almejar. Se você perder, não vai machucar tanto, entende? Porque é um capital pequeno que você consegue repor, tá? Então, se você querer fazer aí 3, 4% ao mês, então você vai para a Bovespa, vai, ou então mais, tá? Então, realmente, aí a gente consegue fazer isso, esses percentuais bem mais elevados aí no Forex. Tá? Então, a gente está falando aí de altos ganhos em Forex. Então, realmente, a gente precisa alavancar, não ter receio do risco, embora a gente saiba que tem risco, mas a gente não precisa ter medo de perder, porque o medo vai te paralisar. Então, aí você não faz nada, o gráfico vai correr na tela e você não vai entrar com a operação. Então, não tenha medo de nada. Entra no mercado, tá? Executa a operação a partir do seu método, tá? E toca para frente. Tá? Outra coisa é disciplina, tá? Esse último ponto, até coloquei aqui em outra cor. A disciplina de seguir o seu método de trabalho, tá? Também a sua dedicação, a disponibilidade para operar. Então, você tem que ter disciplina. Se você vai operar 4 da manhã para pegar o movimento da Europa, então tem que ir lá buscar operar então, nesse horário. Se você não pode durante o dia, se você trabalha e tudo mais, não vai conseguir dedicar. Porque quando vê, passou a semana, chegou sexta-feira, você não fez nenhuma operação, tá? E o mercado passou, a semana já foi embora e você não ganhou nada. Tá? Então tenha disciplina. Então, se você tem ainda que se dedicar no emprego desde 8 horas da manhã, por exemplo, acorda mais cedo. Né? Dedica 1, 2 horas aí mais cedo, tá? Que poderá valer a pena. Tá? Então, vai da dedicação. Então, tenha disciplina aí para operar nesses horários que você definir. Se for mais à noite, beleza. Tá? Eu conheço traders aí, pessoas que operam só no mercado asiático. Então você vai operar aí a partir da noite, no horário do Brasil, vai dedicar, entrar até o início da madrugada, aí 2, 3 da manhã. Por que esse horário? É o horário que o mercado japonês, que é o que toma a frente, tá? Lá da Ásia, tá? Ele está em atividade, função de fuso horário, mercado japonês, Austrália, Nova Zelândia, tá? Principais mercados lá desse horário, tá? Que vai estar em movimento. Então aqui no Brasil vai ser até 2, 3 da manhã. Então, se você vai dedicar à noite, eu sugiro então a partir das 9, 21 horas, até umas 2 da manhã, tá? 2, 3 horas aí, tá? Que já está quase abrindo o mercado europeu. Então você tem uma faixa boa aí de momento, tá? Umas 5 horas, aí, quase 6 horas, para operar à noite. Então é bacana. Então se dedique, tenha disciplina. Então esse é um passo importante para você também ter sucesso com altos ganhos. Porque ninguém vai fazer a operação por você. Então você vai precisar de disciplina, tá? Então esses passos são importantes, né, que a gente considera para obter então maior sucesso nesse mercado. Então pense nisso aí tudo, né? Tenham disponibilidade, sigam o seu método, sistema de trabalho, definam seus riscos, tá? E a meta também. Então o mercado é para operar agressivo. Eu quero colocar isso para nós como ponto fundamental, porque o tema de hoje é ganhos elevados com o mercado. Tá? Então o mercado é para isso. Tá? Não tenham medo do risco nem de perder algum capital. Tá? Então, se tratando em mercado financeiro de renda variável, investimento, o risco é eminente. A gente não tem como evitar risco. Se você não tem risco, a gente guarda o nosso dinheiro aqui na gaveta. Né? Então, realmente, a gente sabe e tem que saber que esse risco é eminente. Se perder, a gente parte para outra e inicia de novo. Tá? Então, isso aí é uma mentalidade importante que o operador financeiro tem que ter, o investidor. Tá? Você vai ser, além de operador, você é investidor. A partir que você tem qualquer capital no mercado, você é investidor. Então, você é trader, você é investidor também. Então, tem que ter em mente o risco, tá? Na operação, mas ao mesmo tempo, não ter medo de nada, tá? Seguir no mercado, tranquilo, seguir o seu método, o sistema, tá? E partir para as operações, tá? Melhores dias para operar terça, quarta e quinta, tá? São os melhores momentos de volatilidade no mercado. Às vezes a segunda-feira e a sexta-feira são muito ruins,
foquem no meio da semana, se forem dedicar mais tempo, terça, quarta e quinta. Tá? O mercado realmente está mais agitado, tem essa maior volatilidade. Tá? Não que não possa operar segunda e sexta, tá? Mas às vezes é muito ruim o mercado aí, muito devagar nesses dias. Tá? Então a partir de amanhã aí, como é terça-feira, tá? Então foquem aí que o mercado começa realmente a agitar mais na terça-feira, tá? Isso aí 24 horas, ou seja, né? Mercado asiático, europeu, americano, durante o dia todo, tá? Terça, quarta e quinta aí são os dias bem voláteis, tá? Então foquem aí que vai ter movimentos todos os dias. Vocês podem perceber pelos gráficos, tá? Os movimentos diários do mercado. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Vamos falar um pouquinho de números, tá? O que a gente pode ver aí, tá? A respeito de metas, tá? Um exemplo de ganhos, ok, pessoal? Então, aqui na tela, trocando aqui para vocês, tá? Eu coloquei para nós um exemplo de meta em 3 anos, tá? Uma meta até considerada curta, tá? Se tratando aí de investimento, tá? Muitas vezes a gente vê o pessoal falando aí no mercado de ações, Bovespa, planejando 10, 15, 20 anos. Então, aqui em Forex, a gente pode falar uma meta até relativamente curta, tá? Se falar em 3 anos. Com um capital aí inicial, tá? De $500, ok? Perfeito, pessoal? Tá? É um capital aí que não é muito elevado, tá? Um capital aí bacana para iniciar, tá? E a gente trouxe então um rendimento mensal de 12%. Aqui que tal? 12% ao mês, certo, pessoal? Isso é o mês todo, tá? Prazo, tá? Nesse exemplo, 3 anos, como eu coloquei no título, tá? O que vocês têm aí para nós, então, como acumulado? A gente consegue, então, nesse prazo de investimento, um acumulado de 29.567,79 dólares. Tá? Então, olha só que bacana, $500 a 12% ao mês. Isso por 36 meses. Tá? Então, vocês notem aí o potencial do mercado Forex. Tá? Um capital acumulado aí de praticamente, tá, pessoal? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui para nós. Ó. Vamos fazer aqui, para trazer para reais para vocês aí. Próximo de 68 mil reais, tá, pessoal? Tá? Baseando-se em $500 iniciais. Tá? Então, esse é o potencial de ganhos com Forex, um percentual realmente acima da média, se tratando de investimento, tá? A gente falar em 12%. Só que isso ainda a gente consegue alavancar bem mais. Eu vou mostrar para vocês alguns outros cálculos. Aqui a gente visando, tá? Somente 12% ao mês. Tá? Isso aí se você vai operar as 4 semanas, tá? Quanto que seria isso? 3% por semana. Tá? E nos 5 dias úteis da semana, considerando segunda a sexta. Tá? Então, realmente, são somente 3% por semana. Você fazendo esse mercado aí por 3 anos para acumular esse capital. Então, esse é um exemplo possível, um exemplo até certo ponto não é nem muito agressivo, tá? E você vai poder ter aí um acumulado de 29 mil dólares. Esse mensal a receber aqui, eu quis colocar para nós, que ele vai mostrar então, após o período do investimento, tá, de 3 anos, ele vai trazer o mensal, né, sobre os 29 mil, ou seja, é 12% dos 29 mil acumulados. Tá? Então, isso te traz aí uma renda depois aí mensal de 3.500 dólares. Isso aí é quase 8 mil reais, tá, pessoal? Então, veja aí que bacana, tá? Um percentual aí, tá? Relativamente até moderado para esse mercado. Só que isso vai melhorar ainda, porque a gente está falando de ganhos elevados. Se isso aqui vocês acham que está bom, tá? Vai melhorar ainda. Por quê? Porque a gente consegue alavancar ainda mais em operações aí que podem trazer percentual diário mais elevado do que isso. Tá? Então, vamos fazer umas projeções aqui para vocês. Tá? Eu quero hoje, para a gente falar muito de ganhos e planejar esses ganhos elevados. De como a gente coloca isso realmente na matemática, a matemática é verdadeira, e ela pode ver, então, e mostrar para nós, tá, esse potencial, e você vai planejar, vai dedicar o tempo, como a gente viu antes, vai operar na análise gráfica e vai buscar os resultados. Então, realmente é partir para as operações.
Então você tem que ter uma meta, um planejamento. Então aqui a gente está vendo isso hoje. Tá? Então aqui 29 mil, ok? Vamos partir agora, eu vou colocar para nós aqui uma planilha de projeções, tá? Só um instantinho aqui. Tá, só me avise, por favor, aí se vocês estão conseguindo ver a planilha aqui. Tá, deixa eu ver aqui na... Vou digitar um na tela aí. Tá, perfeito. Tá, vai aparecer a planilha aqui, ok? Tá, perfeito então. Tá, pessoal? Então aqui, para a gente trabalhar um pouquinho mais dentro das projeções. Então, essa que está na tela é justamente a que a gente colocou antes no slide, tá? Então aqui nós temos, então, $500, tá? Para 3 anos. Esse rendimento aí, tá? Possivelmente bem tranquilo de alcançar no mercado, tá? Que a gente está falando de ganhos elevados hoje, então 12% ele é bem tranquilo aí, tá? Como eu falei, seriam 4%, desculpe, 3% por semana, tá? Em 4 semanas, 12%, tá? Inclusive eu coloquei uma meta diária que seria 20 dias de operações, tá? Que a gente tem em média durante o mês, tá? E isso vai trazer 0,60% ao dia. Então, se você quer ver uma meta diária, você tem que fazer 0,60% do seu capital. Tá? Ou seja, não é nem 1% ao dia. Tá? Aqui é uma projeção até conservadora. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui com os números para a gente ter em mente as metas aqui que você pode fazer no mercado. Tá? Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho no percentual. Tá? Inicialmente, eu quero mostrar para vocês trabalhando nesse médio prazo, de 3 anos. Tá? Eu considero médio prazo aqui no mercado. Então, vamos colocar aqui para 17%, ok? Então, vamos alterar aqui, ele já vai mudar os cálculos. Veja lá o valor acumulado agora, ó. Tá? 142.449. Tá? Então, veja, alavancando ali um pouquinho o nosso rendimento, tá? O acumulado ele saltou para 142 mil. Tá? Então, esse é o potencial aí do mercado, da matemática. Tá? Isso somente em 3 anos, tá, pessoal? São 36 meses. Isso é muito pouco tempo, tá? Muito pouco mesmo. E você iniciando somente com $500. Tá? Não precisa, então, inicialmente alavancar aí 10, 20 mil. Tá? Não tem necessidade. Então, você tem que trabalhar com os números a seu favor, tá? E trabalhar lá no mercado, então, nessas metas, tá? Para alcançar, então, esses percentuais. Tá? Vamos mudar aqui um pouquinho o tempo do investimento. Vamos colocar um ano a mais, 4 anos. Tá? Vamos alterar aqui. Olha o que aconteceu, $937 mil. Tá? Então, olha o potencial aí de ganhos, tá? Nesse perfil. Tá? Aqui também vai entrar a disciplina, obviamente, porque nesses 4 anos é sem sacar o capital, ou seja, é um juro composto. Você vai alavancando sobre o capital que vai acumulando. Então, ele não tem saques nesse período. Tá? Daí pode perguntar, se eu quero trabalhar mais curto prazo, beleza. Posso colocar 2 anos, tá? Fica 21 mil e posso buscar alavancar o rendimento, ok? Aí que a gente consegue a mágica dos números. A gente consegue, então, alavancar para acumular mais capital em menos tempo. Tá? Então, vamos colocar aqui 20% ao mês. Olha só que bacana. 39 mil em 2 anos. E você partindo de $500. Tá? Sua meta diária está aqui. Ó. Ele está até arredondado. Ó, né? 1% ao dia. Tá? Então, isso são metas, são projeções de investimento que você vai ter, tá? Que eu quero mostrar esse potencial desses ganhos elevados. Então, mesmo com $500, em 2 anos, tá? Ele acumula 39 mil. Né? Se a gente partir aqui para, vamos buscar a calculadora aqui, ó. Se você partir aí para 39.748,
Vamos colocar 2,20 aí. 87 mil reais, tá? Tá certo? Então, é bem bacana. Tá? 90 mil reais aí para 24 meses, entende, pessoal? Então, é uma dedicação que você vai ter que ter no mercado por 2 anos, tá? E vai planejar as metas, como eu falei no slide anterior, disciplina, planejamento, seguir o seu sistema e ter dedicação para operar. Né? Você é responsável aí pelo seu capital, vai ter o seu capital em conta na sua mão, lá no MetaTrader, na sua conta, e você vai operar. Tá? Quero mostrar também um pouquinho mais, vamos detalhar um pouco mais e trazer isso para dias. Deixa eu alterar a planilha aqui, trazer para nós como você pode ver uma projeção diária de investimento. Tá? Você vai fazer uma operações day trade, você tem mais tempo no mercado. Tá? Ou até mesmo quem trabalha, não tem problema, pode fazer day trade durante o dia, né? Na parte da manhã ou na noite, quando você tem o horário disponível. Você precisa aí de umas 2, 3 horas, máximo aí 5 horas. Se você conseguir pegar um período inteiro do dia, você pode dedicar para operar day trade. O que é day trade? Operações curtas e rápidas, onde você vai ter o alvo curto, tá? O alvo é o TP, Take Profit, alvo curto, alavancado, para você buscar um percentual diário muito interessante. Tá? Então, esse é bem atrativo, o pessoal gosta de fazer day trade, eu também faço day trade. Tá? Então, o day trade em diversos mercados ele é interessante também para alavancar, que é o nosso assunto de hoje. Então, nesse exemplo aqui de projeção diária, a gente colocou os mesmos $500, como você pode ver aqui, tá? Com o tempo de investimento de 30 dias. Então, nós estamos falando agora de diário. E a meta de 2,5% ao dia. Ok, pessoal? Só nesse formato você dobra o capital, né? Praticamente aqui um pouquinho mais, inclusive, em 30 dias. Lembrando aqui que são 30 dias de mercado, tá? De operações de mercado. Não é um mês corrido, porque tem o final de semana. Tá? São 30 dias de negociações, para você ter ideia. Tá? Então aqui você consegue dobrar o seu capital com uma meta diária de 2,5%. Certo? Então você vai colocar o capital né, na meta do volume, né, vai colocar a sua operação toda formatada lá no mercado para alavancar 2,5 por dia. Fez a operação, pode sair fora do mercado, vai para o outro dia. Então quero mostrar aqui o potencial que a gente pode ter então, em prazos bem curtos, inclusive. Tá? Vamos colocar agora aqui 60 dias, com a mesma meta, ok? 2,5. Olha só, 2.199. Tá? 2,5 ao dia. Isso você pode fazer em uma operação de 2,5 ou duas operações de 1,25, tá? Ou seja, operações aí de day trade vão ser mais indicadas. Então, você pode fazer uma operação aí ao dia de 2,5, tá? 60 dias, acumulou 2.200. Né? Então, isso aí realmente é bem interessante. Tá? Vamos colocar agora 90 dias, pessoal. Vamos colocar 3 meses. Olha só, 90 dias aí, 4.614 acumulados. Tá? Isso com 2,5 ao dia. Tá? Vou colocar agora o percentual um pouquinho mais elevado. Vamos colocar 3% ao dia. Para 90 dias. Olha só, o capital salta para 7.150. Tá? Isso você pode fazer 3 operações de 1%, 3 operações aí com meta de alvo, né? Então, para quem não está muito familiarizado, o alvo é o take profit. São operações que você vai ter a meta de 1% sobre o capital. São 3 operações de 1% de alvo sobre o seu capital. Tá? Isso te traz aí 90 dias, 7.150. Tá? Vamos colocar aqui os 30 dias com essa meta mais elevada. Um pouquinho a mais, né? 1.213, tá? Vamos colocar para 6 meses, ok? 120 dias. 4 meses, quer dizer. Tá? 17.355. Tá? Então, olha só que bacana. $500 chegando a 17 mil, tá? Em 120 dias, 4 meses. Agora sim, 180 dias, 6 meses. $100 mil. Eu queria chegar até aqui.
tá? Depois ali, se eu colocar mais ali, vocês vão até se surpreender. Até posso colocar ali para a gente ver. Então são operações, os ganhos elevados, o segredo está aí. Operações curtas com uma meta diária elevada. Tá? É uma das formas aí que a gente pratica, tá? São operações com metas aí mais arrojadas, diárias, tá? Que no curto prazo você pode alavancar. Isso eu estou colocando até baixo aqui, tá? Esses 3%. A gente pode até buscar operações mais elevadas para buscar menos prazo. Um exemplo seria assim, ó, colocarmos 60 dias a 6%. Então, veja bem, e daí isso a gente está falando só de 2 meses, tá? Para chegar ao acumulado de 16 mil dólares. Isso aí é 30 e poucos mil reais. Então, veja bem, da onde em 60 dias você pode acumular 30 mil reais a partir de 500 dólares. Então, realmente, o mercado é fantástico. Dedicação, paciência, disciplina, não ter medo ao risco. Né? Se você tem muita aversão ao risco, esse mercado aí não é para você. Então, tem que ficar na Bovespa, na poupança, tá? Sendo bem sincero. Então, né, você tem que iniciar, partir para sua conta real, fazer o depósito, iniciar as operações, partir. Se você só opera em conta demo, comece na conta real. Tá? Não tenha medo do mercado, realmente tenha o início. Né? Quando você sentir o mercado em conta real, é diferente da demo. Tá? E você vai poder planejar. Então, esse perfil de ganho, né, o objetivo hoje é a gente mostrar esse potencial de elevados que o mercado te coloca. Tá? E o mercado é real, o mercado está aí na nossa frente, nos gráficos, movimentando diariamente, tá? Com toda a liquidez. Tá? E você só tem que fazer a gestão de risco, manejar o capital, tá? Seguir o seu sistema de trabalho, né, dentro da análise técnica. Tá? A gente não está entrando em questões de como operar no mercado. Eu estou mostrando os ganhos do mercado. Tá? A possibilidade e esse planejamento. A ideia é essa hoje. Tá? Então você tem que entrar no mercado realmente buscando ganhos elevados. O mercado Forex ele é muito para isso. Tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, vamos colocar mais algumas opções. Para 90 dias, então, a 6%. Ó. Aí já dá praticamente os 100 mil dólares. Tá, pessoal? A gente está falando aqui, para vocês terem ideia, ó, 94.732 vezes 2,20. 208 mil reais. Tá, pessoal? 90 dias. Tá? Então, isso aí é potencial de ganhos. Tá? Isso aí é o que a gente precisa planejar para saber onde a gente pode chegar. Tá? Metas diárias aqui que vão ser alavancadas. Aí você pode perguntar, posso alavancar a meta? Pode. Pode. Tá? O risco é proporcional. Então, vamos colocar 30 dias. Se você quer 10% ao dia. Olha que bacana. Em 30 dias, os seus 500 viram 8.700. Tá? Um risco maior, sim, mas a sua meta é bem mais elevada, tá? 10% ao dia. Então você vai trabalhar para aquele por cento no dia, sai fora do mercado, parte para o dia seguinte. Tá? Então você pode dividir em duas operações, um day trade, uma operação de 10, por exemplo, tá? Que vai te trazer 10% do capital, certo? Vamos colocar aqui 60 dias para você ver. Olha só que bacana como os números alavancam, né? 152 mil em 60 dias. Tá? Então, muito interessante. Agora, vamos para terminar, vamos colocar 90 dias. Você vai ver aqui. Olha que loucura. 2.656. Tá? Então, isso realmente é uma meta muito arrojada. Tá? O percentual que daí já é bem mais elevado. Tá? Então, primeira coisa, comece. Tá? Veja a meta que você pode definir dentro do seu capital. Tá? Pense em ser mais arrojado nesse mercado. Tá? Trabalhe com os números a seu favor. Tá? Então você pode ter aqui no curto prazo, nesses exemplos que eu coloquei, como por exemplo aqui 30 dias, tá? Ganhos aí realmente interessantes com capital que é pequeno para iniciar investimento. Tá? 500 dólares realmente é pequeno, mas que é já ideal, você pode iniciar, não tem problema, né? Dentro da Light Forex, certo? Procure os horários aí mais voláteis do mercado, veja lá qual é que vai ser o seu gatilho de entrada, né? Você, dentro do seu método de trabalho, planeje, né?
suas operações, tá? E faça as metas. Tá? A matemática aqui é verdadeira, volto a repetir. Então você vai fazer as metas, pode fazer para 30 dias, como está nessa planilha aqui. Tá? Eu quero buscar percentual ao dia de 4%. Beleza. 30 dias, $1.600. É um início, entende? Perfil de cada um. Então você vai definir e vai trabalhar para isso. Tá? Então pensa bem, em 30 dias aí você já fez mais de 100% do seu dinheiro. Tá? Então isso aí é bem interessante e você deve então trabalhar para isso. Tá? Na outra planilha aqui ela é mais a longo prazo, tá? Onde você tem aí ganhos aí mais para mínimo aí 24 meses, vamos supor, tá? Um rendimento mensal, então, que é bem mais conservador, inclusive. Onde a sua meta diária é 1%. Vamos colocar aqui para você ter uma ideia de longo prazo também. Vamos colocar 5 anos, tá? Só que vamos baixar um pouquinho aqui, 12%, tá? Que é um perfil aí conservador. Ó. $448 mil em 5 anos, tá? 5 anos precisa de uma disciplina enorme, tá? Sendo sincero. Tá? Para você não sacar aí $1, R$ 1 do seu capital. Então trabalhem mais no curto prazo, que vai te trazer mais motivação também. E alavanque o dinheiro. Pode alavancar o dinheiro para você também ter motivação nos ganhos, tá? E poder começar a sacar alguma coisa do capital. Tá? Essa planilha até é um pouco mais a longo prazo. Tá? Então, só para você ter uma ideia aí, vamos colocar 2 anos, tá? Que eu considero aí mais um período menor, tá? Para ser mais próximo aí para nós no mercado, tá? Que também não é ruim, tá? Acaba trazendo um retorno bacana, tá? Mas aqui no dia a dia, em operações mais arrojadas, tá? Você vai ter realmente a possibilidade de altos ganhos, tá? Então o segredo é esse: busque operações no dia a dia, tá? Alavancadas, tá? Para você ter esses percentuais aí realmente elevados, tá? Mais um exemplo aqui para nós. Vamos colocar 6% aqui que eu não tinha colocado para 90 dias. Ó. Também já chega próximo de 100 mil. Ou seja, 3 operações de 2% de meta por dia. Tá? Então, são 3 de 2, vai dar 6% ao dia. Tá? Sugestão, né? Estou colocando sugestão. Ou uma de 6%, tá? Só que isso é em 90 dias, ok, pessoal? Então, isso aí, $100 mil. Nada mal, né? R$ 200 mil, tá? Então, isso aí são potenciais de ganhos dentro do mercado Forex, tá? Então, eu quis mostrar para vocês hoje um pouquinho aí dos números, tá? Se tratando aí de mercado, ok? Então, o mercado aí, ele está disponível para nós como operadores, né? Para a gente poder ganhar, ter lucro, nosso objetivo sempre é lucro, tá? Então, a gente tem que buscar, então, realmente operar com dedicação, tá? Operar com as nossas metas, né? Esse exemplo aqui é bem prático, tá? Então, eu deixo a outra pergunta. Como a gente pode obter esses altos ganhos em Forex? Tá? A resposta é planejar as etapas. Tá? Planejar as etapas e as nossas metas em mente. Escreve no papel, aí na agenda, cola na parede. Tá? Você vai começar com seus $500 amanhã. Qual é a minha meta diária, ou a minha meta semanal, ou a minha meta mensal? Tá? A partir daí a gente vai começar, você vai começar a visualizar alguma coisa. Então, para ter esses ganhos aí, primeira coisa, comece a operar. Conta real. Faça o depósito, inicie no mercado realmente. Saia da conta demo. Tá? Realmente comece a operar na real, tá? Para você sentir o mercado. Tá? Que realmente é diferente. A parte aí emocional também no mercado, ela é envolvida, então com o dinheiro real você vai poder realmente sentir o que é o mercado. Não ficar na conta demo. Tá? E com isso aí tudo, comece a planejar tudo aquilo que a gente viu. Você precisa saber onde você quer chegar, né, as metas. Tá? Não esqueça aqui também de definir e ter a sua disciplina, trabalhar com a sua análise gráfica, o seu método de trabalho e buscar os resultados. Tá? O seu objetivo final é lucro nesse mercado. Tá ok, pessoal? Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje.
Tá? Espero que tenha conseguido esclarecer essa visão de altos ganhos. Tá? Então lembrem, planejem, tá, as etapas. Tá? Iniciando, faça o depósito, conta real, começando as operações, qual a meta percentual, inicie essas operações. Tá? Então, foque no mercado. Tenha dedicação, disponibilidade de tempo e comece a operar. Não fique só vendo o mercado, né, os gráficos se movendo e você parado olhando. Então, participe do mercado, entre no mercado. O mercado Forex está aí, está disponível para você. Então, a maioria que eu creio que já tem a conta aqui conosco na Light, né, Light Forex. Então, quem ainda está operando em conta demo, faça o depósito, ensina a conta real para sentir o mercado realmente começar, né, a ter esse envolvimento real com o mercado. Tá certo, pessoal? Beleza, então. Vou responder algumas perguntas aqui, né, em alguns minutos, tá? E depois a gente está encerrando. A gente vai ter aí webinários programados aí nas próximas semanas. Fique atento aí no site e também você vai ser avisado aí por e-mail, tá? Você aí que é nosso cliente da Light Forex e que tem a conta, tá? Já aberta, tá? Beleza, então. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, então. Só voltar aqui. O Wagner está agradecendo a oportunidade, beleza. Tá? Seja bem-vindo aí, tá? Está conhecendo o mercado aí agora, né? O Forex. Maravilha. Respeito de robô, tá? Sistemas automáticos, tá? Realmente aí são sistemas que trabalham em automação dentro do mercado, tá? Então você tem que ter aí realmente um conhecimento de operações, de programação, etc. Né? Então aqui a gente está focando tudo em operações manuais, tá? Onde você vai fazer leitura gráfica, vai analisar o mercado e vai operar, tá? Beleza. Leonardo, alavancagem alta é para profissional experiente. Também, também. Quem é novo, tá? Quem é novo, mesmo assim, e tem um sistema de trabalho, eu vejo, Leonardo, que não precisa ter medo do risco. Tá? A alavancagem alta nada mais é do que você correr mais risco. Então, simplesmente é isso. Então, se alguma pessoa está iniciando no mercado, mesmo sendo novo, mas ele tem um apetite ao risco tranquilo, ele aceita risco, ele não tem aversão ao risco, ele pode operar alavancado, sem problema. Tá? Em relação a métodos, quais indicadores você pode nos sugerir? A gente vai ver, tá, Thiago? Alguma coisa mais aí sobre análise técnica aí nos próximos webinários, tá? Então tem muitos indicadores, tá? Indicador aí que é muito utilizado, né, para deixar uma boa questão aí para você procurar informação, é a média móvel, tá? Média móvel é um indicador de tendência, vai te trazer aí bastante indicativo aí de movimento de mercado, tá? Pode te apoiar bastante nas decisões, então é uma média móvel exponencial, tá? Você pode utilizar uma média aí de 50 períodos, de 26 períodos, ou uma média mais longa aí de 200 períodos, essa tendência, tá? Basicamente é isso, é um indicador de tendência que vai te dar aí basicamente o lado que ele está tendo força ali de tendência, tá? Então fica aí a dica para estudar um pouco aí sobre média móvel. José Cabral, ótima aula. Obrigado. Vai ser a próxima aula sobre o quê? Tá? Vai ser colocado no site, tá, José? E daí vai ser informado, tá? Provavelmente a gente vai ver aí alguma coisa mais sobre o mercado Forex, os fundamentos aí do Forex. Ó, o Renê. Opa, Renê, tudo bem? Renê tá aqui, tá? Renê aqui é parceiro aqui da corretora, tá? Isso, já iniciamos o webinar. Beleza. Leonardo. Leonardo comenta da bagagem psicológica aqui, tá. Perfeito, maravilha.
Exatamente isso. Tem um lado emocional que a gente precisa ter. Exatamente. Deixa eu ver o César aqui. É possível perder os 500 iniciais e começar o planejamento de novo do zero, ou mesmo com altas metas, geralmente consegue se manter a conta operando? Num caso muito agressivo, se você perder o capital, tá? Você vai ter um recomeço, tá? Você vai ter que reiniciar, provavelmente, tá? E aí vai precisar recomeçar, tá? Ok, pessoal? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do webinar, tá? Fica aí o convite para as próximas semanas, tá? Fiquem atentos aí nos e-mails, tá? Tá? A gente agradece aí a presença de todos, tá? Tenham uma boa noite, tá? Todos sejam bem-vindos lá de Forex, tá? E a gente se vê então no próximo webinar, ok? Tudo de bom, tá? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.